Olá, irmãos e irmãs, bom dia. Estamos para mais uma santa meditação do nosso Santo Evangelho. E no dia que a igreja tem a alegria de celebrar Santo Hilário, bispo e doutor da igreja, um homem que a sua vida cristã foi marcada, na igreja, porque na sua época que vivia, ali em volta do ano 300 e alguma coisa, estava acontecendo uma heresia muito forte na igreja, uma heresia do arianismo, o ariano. O que é que acontece? Essa heresia se espalhou porque negava-se a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e Santo Hilário foi um dos combatentes a isso. E a sua vida marcada, pela dedicação cristã, nos trouxe muitos frutos que até hoje nós temos na igreja, de a gente entender que Deus, Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, né? Então, Santo Hilário, bispo e doutor da igreja, rogue e interceda por cada um de nós cristãos. O nosso evangelho hoje se encontra em Marcos, é o capítulo 1, versículo do 14 ao 20. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregava o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino do céu, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, André, seu irmão, que lavavam as redes ao mar, pois era um pescador. Jesus lhe disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homem. E eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estava na barca consertando as redes. E logo os chamou. Eles deixou seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E no Evangelho de hoje, nós vemos que aqueles que foram chamados a ser de Deus, eles abandonam a vida. Nem sempre abandonam porque estão fazendo algo errado, não, estão fazendo algo lícito, mas um chamado maior de Jesus para serem pescadores de homem fala mais forte ao coração. Santo Hilário foi isso. Santo Hilário, como um homem de família, tinha muitos bens, mas deixou tudo para dedicar a sua vida a ensinar a palavra de Deus e a combater as heresias da época. E o que é que acontece? Ele sofreu o exílio, foi exilado pelo o imperador da época, que também não concordava com o cristianismo, E também negava. Então, Santo Hilário sofreu o exílio, mas a sua vida foi uma vida de um chamado tão belo que ele entendeu isso que Jesus hoje no Evangelho está nos dizendo, o que está também nos convidando a sermos pescadores de homem. Ontem nós celebrávamos o batismo do Senhor, E toda vez que a igreja traz essas meditações, não porque o Senhor precisava ser batizado, mas que se cumprisse, pois João pregava um batismo de conversão, mas a João tinha sido revelado que o qual vê a manifestação de Deus, esse é o meu filho. Então
João entendeu tudo e João então sai de cena e entra Jesus. Porque aqui nós vamos ver, quando Jesus soube que João Batista, né, tinha sido preso, Jesus agora começa a fazer o caminho, começa a dar início à sua pregação, ao seu convite. E hoje ele faz o convite para mim e para você, para vivermos o nosso batismo, para darmos a nossa vida, assim como Santo Hilário. Quantos e quantos homens deram a vida pela causa maior, pela razão que não passa, que é a salvação, né? Que é o reino de Deus. Que Deus te abençoe e que no dia de hoje sejamos capazes de deixar tudo e seguir Jesus. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um bom dia.